Passado o Critics' Choice Awards, Globo de Ouro, indicações do DGA, Sindicato dos Diretores, indicações do SEG, ou The Actor Awards, e também a long list do BAFTA, todos dão alguns direcionamentos, lembrando que desses, os únicos que têm votantes realmente no Oscar são os sindicatos e é o BAFTA com a sua ala britânica, ainda que esses indicados tenham comitês que não representem o todo dessas alas, digamos assim. Dito tudo isso, vamos para as apostas do mês de janeiro para as categorias não de atuação, que eu já fiz semana passada, mas para outras categorias principais: animação, filme internacional, as de roteiro, direção e melhor filme. Semana que vem, indicações do Oscar. Semana que vem eu faço apostas finais que possivelmente essas categorias se mantenham quase que da mesma forma, mas aí eu faço apostas finais para todas as categorias. Categorias de atuação, categorias principais como um todo, categorias técnicas e por aí vai. Só as categorias de curta que provavelmente eu não farei apostas esse ano, porque eu ainda não assisti nenhum dos curtas que concorrem, que tem possibilidade de indicação. Começamos pela categoria de animação, mesma lista do mês passado, deve ser essa a lista final, devem ser essas as 5 animações que vão ser indicadas ao Oscar: Little Amelie e Arco como as internacionais, Zootopia, Hélio e Guerreiras do K-Pop, que deve vencer como as americanas de grandes estúdios. Sim, Guerreiras do K-Pop é uma animação americana, na verdade, de produção americana, e que é esse grande fenômeno que deve vencer a categoria. Filme internacional, eu acho que cada vez mais no Other Choice perde um pouco de força. A pré-lista foi muito boa para Sirha, que parece que a força que ele vinha perdendo, a gente achava que tinha perdido, vem recuperando ou vem ganhando, vem demonstrando essa força até para algumas categorias técnicas. A gente tem os 3 medalhões aqui da Neon que serão indicados: o Agente Secreto, hoje favorito; Valor Sentimental, na cola dele, e foi apenas um acidente um pouco mais embaixo, foi apenas um acidente, meio que não ganhou nada desses prêmios que a gente achou que ele teria mais força, perde o Critics' Choice para Agente Secreto, quando o Valor Sentimental nem podia estar indicado. Tem indicação para direção e roteiro no Globo de Ouro, assim como o Valor Sentimental, e não vence também o Globo de Ouro. Então, acho que foi apenas um acidente, é o terceiro da lista desses 3 hoje, e vem numa certa queda, mas ainda assim terá a sua indicação. Sirha, pela pré-lista, vejo como indicado sem sombra de dúvidas. Hoje eu faço uma aposta com os 5 da Neon. Hoje eu acho que é possível aquilo que parecia impossível no começo da temporada de premiações, desses 5 filmes entrarem juntos. Mas cada vez mais eu começo a pensar que The Voice of Kingdom Rajab, até pela sua temática, pelo grande filme que é, que pode impactar muita gente, ele concorre fortemente por essa 5ª vaga. Eu coloquei ele praticamente todos os meses. E hoje eu olho e falo que talvez o filme pra sair, se sair um desses 5 da Neon, pra entrar The Voice of Rajab, ou uma Garota Canhota, ou um Belém que seja da vida, eu acho que o filme hoje talvez não seja Sirha, talvez seja no Other Choice, dado o histórico também do Park Chan-wook na academia, que ele é sempre um dos favoritos, sempre tem 6 filmes, 7 filmes para 5 vagas, e parece que dos mais fortes é sempre o filme dele que sai. Ele sempre é esnobado pela academia. Cada vez mais acho que isso pode acontecer esse ano de novo, apesar de eu achar no Other Choice um ótimo. Aqui todos esses filmes eu acho ótimos, acho uma lista realmente que vai ser muito boa. E dando sequência justamente a isso, categoria de roteiro adaptado, hoje eu deixo no Other Choice de fora e coloco Train Dreams, Sonhos de Trem, dentro. Mantenho o Frankenstein, que vem tendo força e acho que vai ter essa indicação, assim como os 3 mais favoritos, digamos assim, na categoria de roteiro adaptado, que é Bugônia, Hamnet e hoje o favorito, Uma Batalha Após a Outra. Vivo ou Morto, eu ainda mantenho aqui no páreo, mas a Netflix meio que esnoba esse filme, e eu não descarto também Novela Vague, que a Netflix também não faz muita campanha pro filme, mas ele vem aparecendo aqui e ali, é um filme meio de cinefilia, por que não? Mas eu acho que não. Hoje acho que os 2 filmes da Netflix são os que tem mais chance de sair, Frankenstein, Sonhos de Trem, e Bugônia, Hamnet e Uma Batalha Após a Outra como os 3 filmes mais fortes. Não mudo muito do que eu venho apresentando também nos meses anteriores. Categoria de roteiro original, eu coloquei essa categoria muitas vezes em muitos meses como 6 filmes para 5 vagas, sendo a disputa final entre o Agente Secreto e Jay Kelly. Hoje eu não vejo Jay Kelly com muita chance de nada, acho que deve ser esnobado em basicamente tudo, acho que não deve ter nenhuma indicação ao Oscar. Vejo crescimentos de Sorry Baby como essa possibilidade independente, que teve até discurso direcionado a ele no Globo de Ouro, um filme que talvez seja esse filme mais independente mesmo, de uma temática forte que pode surpreender e aparecer. A Hora do Mal vem tendo uma aceitação inesperada, é difícil, é um filme de terror, mas ainda assim vem tendo aceitação e aparecendo em certas categorias de roteiro. E Blue Moon pra mim talvez hoje seja
vejo mais forte desses correndo por fora com chance de indicação. Hoje eu acho, talvez, que o Agente Secreto esteja mais consolidado nessa categoria do que foi apenas um acidente. Nessa prévia, eu ainda coloco os 3 filmes internacionais. Valor Sentimental, acho que deve ser indicado, um filme que deve ter bastante aceitação para indicação apenas em roteiro, não vai vencer, obviamente. Foi apenas um acidente, eu deixo dentro, e eu vejo um crescimento de um Agente Secreto que corria risco todos os meses quando eu falava, e hoje o filme ele tá em amplo crescimento, e eu acho que deve ser indicado em roteiro original. Claro, os 2 mais fortes aqui nessa categoria seguem sendo March Supreme e Pecadores. Pecadores, tudo indica que ele vai ser o vitorioso, mas March Supreme, não duvide também desse filme que pode ter uma aceitação boa dentro da academia. E falando nessa certa queda que vai tendo o Panahi, eu coloquei o Panahi acho que todos os meses, talvez no último mês eu fiquei entre ele e o Josh Safdie de March Supreme por essa 5ª vaga. Bom, vamos aos nomes que me parecem certos aqui. Paul Thomas Anderson favorito, Chloe Zhao logo atrás, Ryan Coogler, e ainda assim acho que o Joaquin Trier não corre muito risco de perder indicação. Eu acho que ele ainda nessa categoria de direção, apesar do Kleber estar aparecendo muito mais e tudo mais, eu acho que o Joaquin Trier é quase que aquela escolha segura do diretor em um filme internacional. Ainda que eu vejo o Kleber cada vez com mais chance. Ainda acho que ele é tipo o 8º ali na disputa, mas por que não, se eles forem indicar um segundo internacional, por que não ser o Kleber e não o Panahi, já que foi apenas um acidente, não está aparecendo tanto, ainda que o Panahi, toda a questão política e tudo mais, tem muita repercussão nos Estados Unidos. Hoje eu tiro o Panahi aqui da lista. A gente já tem uma Chloe Zhao na lista, a gente já tem nessa lista que eu coloco o Joaquin Trier, e por que não a academia colocar um dos seus queridinhos como o Guillermo del Toro, que está em um filme, mais um que está em um filme americano, assim como a Chloe Zhao, mas que poderia dar essa impressão de ser uma lista muito internacional. Frankenstein vai ter aceitação na academia, Guillermo del Toro é muito bem aceito e o filme vem em crescimento. Hoje eu coloco ele, mas essa 5ª vaga pra mim tá completamente em aberto. Ainda assim o Joaquin Trier eu acho que não é garantia também. Os 3 primeiros sim, mas hoje eu vejo essa 5ª vaga com Josh Safdie com muita chance, o Kleber Mendonça com menos, mas ainda na disputa, Jafar Panahi também na disputa, acho uma vaga bem em aberto. Essa semana eu coloco o Guillermo del Toro. E antes de entrar em melhor filme, também não descartaria completamente o Yorgos Lanthimos, e eu até vou começar falando em melhor filme de Bugônia. Yorgos Lanthimos tende a ter aceitação pela ala britânica, ele fez praticamente boa parte da sua carreira no Reino Unido, ele é muito abraçado lá, a gente viu isso na long list do BAFTA, que o filme é como se fosse o maior vitorioso, digamos assim, da long list do BAFTA. E por isso, esse filme que parecia muito divisivo no começo da temporada, um filme que eu pessoalmente não gosto, entendo quem goste, pode pegar, e eu acho que deve pegar essa vaga do filme mais diretamente, uma sátira política, assim como foi um Triângulo da Tristeza, que é muito fraco, 2 anos atrás, sempre ou geralmente tem esse tipo de filme. Bugoni está em crescimento, inclusive não descarto hoje o Jesse Plemons roubando uma das vagas na categoria de melhor ator, filme que vai ser indicado a roteiro, filme que vai ser indicado a atriz com certeza, filme que pode pegar também algumas categorias técnicas. Hoje eu vejo Bugônia dentro dessa lista, colocando no lugar de Avatar. Eu sempre falei, acho que vai ter um grande blockbuster da temporada, o Wicked, o Avatar ou os 2. Hoje, apesar da boa bilheteria de Avatar, um filme que eu gosto muito, e do James Cameron ser alguém influente dentro da academia, por isso eu não descarto ainda Avatar para melhor filme. Hoje eu vejo que esses 2 filmes, ou Fórmula 1, que não teve campanha da Apple, apesar de ter conseguido bastante categorias técnicas e aparecer em várias pré-listas, hoje eu não vejo esses filmes dentro, assim como eu não vejo Jay Kelly, que é um filme que derreteu da Netflix, ainda bem, não gosto muito. Inclusive, hoje dos internacionais, foi apenas um acidente, pra mim é o que corre mais risco de ficar fora de melhor filme. Hoje eu vejo Valor Sentimental e O Agente Secreto, ou O Agente Secreto e Valor Sentimental, como 2 escolhas sólidas para essas 2 vagas certas que tem para filme internacional. Será que terão 3 filmes? Se tiverem 3 filmes internacionais, foi apenas um acidente, entra também. Se não tiverem, forem apenas 2, aí eu acho que talvez foi apenas um acidente, fique de fora para entrar talvez um Avatar, um Wicked, um desses filmes que eu citei. Então hoje eu coloco a lista na ordem que eu acredito que são os filmes mais fortes, digamos assim, em ordem de força mesmo. Uma batalha após a outra, Hamnet, Pecadores, March Supreme, Frankenstein, O Agente Secreto, Valor Sentimental, Bugônia, Foi Apenas um Acidente e Sonhos de Trem. Acho que Sonhos de Trem pega essa vaga do filme independente, como eu já tinha falado no mês passado, filme que tem uma campanha da Netflix, que deve ser um filme mais para indicações, que deve ter uma disputa talvez para vitória apenas em fotografia, mas mesmo lá com o brasileiro Adolfo Veloso é bastante complicado, ou
é um pouco mais difícil, mas ainda assim é a categoria que o filme mais tem chance, só que ainda assim eu acho que ele consegue indicação aqui. Então, acho que é uma lista que ela fecha essas caixinhas, colocando Bugônia, colocando Sonhos de Trem como filme independente, colocando os filmes internacionais e aqueles filmes já esperados. Eu acho que pode-se ter esse discurso de Pecadores como o filme blockbuster, entre muitas aspas, para uma indicação, e com isso o Wicked ficaria de fora, filme que derreteu também na temporada de premiações. Avatar, filme lançado ali no final, como sempre é, para tentar conseguir essa vaga a partir de uma grande repercussão em dezembro e janeiro. Hoje eu ainda acho que o Avatar tem um pouco mais de chance, inclusive, que o Wicked, mas nessa lista eu deixo ele fora, fecho esses meus 10. Então por hoje é isso, coloque a lista de vocês, ou comente o que vocês acham da minha, o que vocês concordam, o que vocês discordam, vamos bater um papo. Semana que vem, como eu falei, aí eu faço apostas muito mais rápidas, né, porque são muitas categorias, mas para todas as categorias, com exceção das categorias de curta. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, primeiro comentário fixado em minhas outras redes sociais e corta.